Extra Point. Tudo bem, pessoal? Começando mais um Extra Point, o podcast no seu blog Touchdown Gaúcha, hoje com Paulo Fraga. Tudo bem, Paulo? Dá um oi. Legal, de volta. Muito obrigado ao Funny Box que fez as gravações aí enquanto o Paulo não estava. Henrique Jasper e Igor Carrasco ainda estão de férias. Sim, você não está louco, eles estão de férias. Por que Paulo, por que certas pessoas, assim, que a gente não vou citar nome de ninguém, né, mas vamos botar por um... Por que certas pessoas têm tanto tempo de férias assim e nós dois que estamos aqui juntos de mãos dadas não temos tantas férias? Eu saí 15 dias, disseram que foram 40. Tu saiu 15 dias também? Tá, então tu também tá no time do pessoal que tira férias. Porque eu não tiro férias. Vai chegar meu dia. Então tá, eu já fiz a minha reclamação, eu preciso botar isso pra fora, é um desabafo. Está começando o nosso podcast, o Extra Point. Pra quem não entendeu ainda como é que funciona essa brincadeira, nós somos da Rádio Gaúcha, nós temos um blog que se chama Touchdown Gaúcha. O nome do blog não é só Touchdown, é Touchdown Gaúcha. E dentro do Touchdown Gaúcha, como nós não temos tanto espaço assim no ar, nós temos o nosso programete, que é o nosso TD, né, o Touchdown Gaúcha, de sexta para sábado, dentro do Esporte e Companhia com o Rafael Collin, e também no sábado pela manhã com o Vianney Carlet e a Denise Cruz no programa Super Sábado. Até quem deu essa ideia de fazer um programa, de ter um programete, foi o próprio Vianney Carlet. Muita gente não sabe de onde é que surgiu, foi com o Vianney. E um dia a gente já combinou que vai contar a história, como é que surgiu aí, como é que eu, o Igor e o Jasper nos unimos para montar esse programinha legal. Então, apresentações feitas, eu sou o Renan Jardim, está comigo hoje Henrique Altieri, presidente do Porto Alegre Gorilas. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Renan. Obrigado pelo convite aí, agradeço muito a presença aí. Cara, o assunto No Pads, Henrique, ele é assim, ó, cada vez que a gente abre espaço pro pessoal perguntar, abre espaço pra galera se manifestar, o assunto No Pads sempre é tocado. Por quê? Porque é uma modalidade que daqui a pouco é um pouco mais fácil, é um pouco mais tranquilo, não requer tanto custo financeiro, requer, mas não é tanto como o pessoal que joga com todos os equipamentos, e o pessoal naquela ânsia, campeonato, jogo, amistoso. Então, nós aqui nessa época em que o Jasper e o Igor estão de férias, a gente decidiu que em conjunto nós traremos as forças do futebol americano dentro do Rio Grande do Sul, não na ordem de importância. É claro que a gente não conseguiu falar com o pessoal do Juventude, do Chacais, do Soldiers, do Drones, pela questão da distância, e por telefone é ruim, a gente queria fazer pessoalmente. Então a gente trouxe o pessoal do Restinga Red Schools, o pessoal do Bulls, o pessoal do Pumpkins, e no último, hoje é o último, semana que a galera tá voltando, eu fiquei pensando, quem que eu vou trazer aqui no Pads? Nós temos a galera do Porto Alegre Crows, mas é um time que já está bem desenvolvido, tem sim a sua divulgação, e tem um time que está chamando a atenção em Porto Alegre, que começou do nada, que muita gente, né, tu deve ter ouvido falar disso, bastante. Aquela gurizada lá que se resolveu jogar uma bolinha, criou um nome assim para fazer um barulho e tal, que é o Porto Alegre Gorilas. Para quem não conhece o Henrique, o que é o Porto Alegre Gorilas? Como nasceu, o que faz? Assim, ó, eu acho que pra começar, Renan, eu vou falar um pouco da história, de como ele foi criado, né? Pra quem não me conhece, eu já joguei futebol americano em outros times aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Comecei a jogar em Esteio, joguei um tempo em Esteio lá, e depois eu teve uma fusão do time de Esteio com o Porto Alegre Pumpkins, né? Nessa fusão até joguei um campeonato, uma liga brasileira com o Pumpkins, foi onde eu joguei full pad já, né? E a gente veio do no pad também, eu tive essa trajetória já, né? Do no pad pro full pad. Já sabe o caminho. Já sei o caminho. Então, a partir dali a gente começou, na realidade, minha vida no futebol americano, assim. Agora, esse ano eu resolvi voltar
porque eu dei um tempo do futebol americano devido à questão de faculdade, trabalho, focar outras coisas. Outros interesses. Outros interesses, perfeito. E como eu sou um cara bastante dedicado, eu sabia que o meu físico era o mais importante. Então, quando eu comecei a desenvolver o meu físico novamente, eu decidi retornar ao esporte. Tá com que idade hoje, Henrique? Eu tô com 27 anos. 27 anos. Boa. Então eu comecei, na realidade, retornei à atividade física e procurei alguns clubes de Porto Alegre mesmo para eu iniciar a minha carreira novamente dentro do futebol americano, né? Mas assim, infelizmente, em questão de, vamos dizer, como é que eu posso te falar, em relação à questão de política do clube, em relação à questão de postura dos clubes, eu não se encaixou. Não me encaixei, perfeito. Eu não me encaixei naquilo dali, entendeu? Não, e é o mais correto, né? Não é porque tu não te encaixou que tu não serve pro esporte. Não te encaixou e serve muito bem. Os incomodados que se retirem. Perfeito. E se eu não vou agregar... Eu não, exatamente, eu não vou estar junto. Exatamente. Então, assim, baseado nisso, eu e outros amigos que estavam junto na jornada, né? A gente decidiu, na realidade, então, criar um time. E aí veio o Porto Alegre Gorilas, depois de algumas semanas de... Por que Gorilas? Cara, na realidade, assim, na época a gente foi procurar, a gente queria colocar o nome de algum animal. Sim. De algum animal, assim. E a gente surgiu uma conversa de que, na realidade, o rei da selva não é o leão, e sim um gorila. Tá? Não tá errado, né? Então, a gente, na realidade, a gente chegou a essa conclusão na época. Boa. E aí a gente decidiu colocar Porto Alegre Gorilas, né? Porque é um nome forte também, né? É um nome forte e não existia ainda esse nome no Brasil, né? Então, assumindo isso, a gente foi para a primeira trajetória, que foi fazer um tryout, convidar algumas pessoas para ingressar no time. A gente teve o ingresso desses primeiros atletas, né? A gente teve que fazer mais de um tryout, né? A gente fez 2 tryouts já, desde a fundação do time, que foi agora em maio desse ano. E a gente vem treinando. Hoje a gente já está bem estruturado em relação a campo. A gente treina dentro da Infraero, num local alugado, né? Na qual a gente aluga o campo. É um local onde tem estacionamento, tem vestiário, então a gente consegue ter uma estrutura boa de treino. Hoje meus atletas, hoje eu tenho 30 atletas, tá? Como eu já te falei, eu tinha 60, se eu quisesse hoje, mas pela nossa política do clube, a gente tem regras dentro do nosso clube, que é dado uma cartilha de regra para todo atleta que ingressa, e ele tem que cumprir aquilo dali. Então... A disciplina ela é fundamental, e muita gente que não é do esporte não tem essa noção de que a cultura do futebol americano ela é muito, mas muito diferente. Não é questão de ser melhor ou pior do que outros esportes, é diferente. O futebol americano, muita gente fala que o futebol americano ele tem muitas coisas parecidas com questões militares. Sim. A disciplina, ela é uma delas. Hoje é dia 25, hoje é dia do soldado. Parabéns a todos os soldados, o pessoal que já foi. Você já foi milico também, ou Paulo? Não? Não? Pediu pra sair? Eu fiquei 2 anos lá. Disciplina é um troço demais. É disciplinado? Pois é. E o cara que vai jogar futebol americano, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que saber, como tu soube saber, soube saber é ótimo, não? Soube saber é ótimo, né? As pessoas têm que entender, têm que ter o entendimento, se elas não vão agregar, tem que sair do time. Assim, ó, eu, graças a Deus, eu tive alguns atletas que pediram pra sair. Tiveram posturas honestas, entendeu? Sim. Assim como hoje eu tenho, assim, ó, esse pessoal que eu tenho hoje no time, eu sei que eu posso contar. São pessoas que eu sei que eu posso contar, que vão estar lá, que vão se dedicar fora do treino também. Porque a gente sabe que um atleta não se faz uma vez por semana. Não. Que é o nosso treino. Então tem que buscar diariamente academia, tem que fazer exercícios, tem que melhorar para condicionamento físico. Então a gente tem cobrou. Que estudar. Perfeito, estudar muito. A gente tem algumas questões assim que a gente começou a fazer com os atletas do início da preparação, né? Que foi muita intensidade na atividade física, muita intensidade nisso.
para que os atletas melhorassem a aptidão física deles, em questão de diminuir graxa mesmo. Sim. Que eu acho que é mais importante. Que quando fala de futebol americano, muitas pessoas pensam, tu é gordo, tu vai jogar futebol americano. O que é muito errado, na realidade, não é? Não. Tu é forte, tu vai jogar futebol americano. Sim. Então, o futebol americano tem muita força, principalmente nas pernas, né? Não adianta ter só força nos braços, né? Então, a gente cobra muito isso dos nossos atletas, né? Então, a gente tem essa regra, tem regras internas, né? E o mas Gorilas... tem que ter, na verdade, se tu deixar solto o negócio, não vai funcionar. Não adianta. Não vai funcionar. Olha aqui, enquanto a gente está falando do Porto Alegre Gorilas, a gente vai tratar de outras questões ainda. O pessoal, como sempre, né, deixou aqueles seus recados carinhosos lá no grupo do Facebook. O Nayan Meneghetti, um abraço pro Nayan, que está sempre participando. Eu queria mandar um abraço pro Paulo da Tinga, que não pode faltar, né? O Paulo de Tarso. As terças e sextas. Tem que ter abraço pro Paulo da Tinga, que apresentou o Tinga, ex-Grêmio, ex-Inter, ex-futebol alemão, como embaixador aí do Restinga Red School, bem legal, o material tá lá no blog Touchdown Gaúcha. O Edson Júnior, conhece esse senhor? Conheço, trabalha comigo ele. Olha aqui, ó, obrigado Renan Jardim pelo convite ao nosso presidente, pelo apoio ao futebol americano local. Os Gorilas estão sempre ligados no Extra Point, Dali Gorilas, e um abraço pro Paulo de Tarso. O Paulo virou uma entidade já aqui, cara. Uma entidade. O Paulo virou uma entidade. Olha aqui, ó, o Renan Freitas, gostaria de saber por onde anda a nossa Federação Gaúcha de Futebol Americano. Faleceu? Faz tempo que não vejo movimentação, notícias, etc. Um abraço para todas as equipes que representam o nosso estado, para o pessoal da Gaúcha que faz um ótimo trabalho. Obrigado, Renan. Alô, Federação Gaúcha de Futebol Americano. Max, John, Dutra, é com o senhor mesmo que eu estou falando. Vamos aparecer, vamos se mexer. O Wagner Weber, um abraço pro Altieri, ex-companheiro de equipe, um abraço pro Wagner. O Ariel Souza, um abraço para todos os jogadores do Rio Grande do Sul, em especial para o do São Leopoldo Mustangs. O Paulo Mendes mandando um abraço pro Porto Alegre Warriors. O Andrei Zielinski do Crows, ó, domingo vai rolar amistoso entre o Porto Alegre Crows e o Carlos Barbosa, Chimangos em Carlos Barbosa. Olha, eu acho que eu vou aparecer nesse jogo, vou estar na Serra Gaúcha. Esse amistoso aí foi adiado, né? Ele foi adiado. Tem agora. O Ariel Raptors, abraço pro pessoal do Raptors, o Ariel Oliveira do Raptors, mandando um abraço pro pessoal do Raptors e a todos os amantes da bola oval. O Edson tocou o Renan Freitas tocou num assunto aqui que ele queria saber por onde anda a Federação Gaúcha de Futebol Americano. Imagino eu que a Federação Gaúcha, junto com o Jefferson Mendes, o pessoal lá, o Max, John, eles estão fazendo um trabalho bacana, mas a opinião, e eu falei pra eles que eu ia cobrar, quando tivesse que cobrar, tem que aparecer um pouco mais. A Federação se reestruturou, anunciou a sua diretoria, mas sumiu. Vamos dar uma aparecida aí, que até pro pessoal já ir se empolgando, já ir se planejando. Acho que teremos 9 equipes para disputar o Campeonato Gaúcho do ano que vem, e essas equipes aí, acho que elas precisam de um carinho. O Jefferson, inclusive, ele procurou as equipes no pad, tá? Sim. Ele criou um grupo no Facebook, tá? Acho que é importante a gente criticar quando as coisas não acontecem, mas também acho que é importante colocar as coisas boas. Não, e a cobrança que a gente faz é sempre buscando o lado construtivo. Exato. O Jefferson jogou comigo no Esteio, tá? Uhum. E ele criou um grupo no Facebook com todos os presidentes dos times no pad no Rio Grande do Sul. Boa. Ele criou e ele nos convidou a fazer parte da federação, tá? Ele nos convidou, mesmo sendo no pad, tá? Uhum. Só que pra se fazer parte da federação, tu tem que ter duas coisas. Pagar uma mensalidade para a federação, uma mensalidade ou uma anuidade, eu não me recordo agora, e a segunda parte, tu ser constituído juridicamente, né? Ou seja, tu tem que ter um CNPJ. Sim. O que eu senti na conversa, no entorno, ali um pouco das equipes no pad, tá? Não pode jogar só a culpa na federação. As equipes no pad parece que não correm muito atrás dessa parte de associação, de se transformar legalmente numa associação esportiva, criando um CNPJ, tá? O Jefferson explicou pra gente aqui até na época que até pela própria Confederação Brasileira
ele não poderia ter uma confederação, não poderia ser a mesma confederação. Isso. Mas a gente precisa encontrar uma solução para isso, né? Até porque, assim, eu acho que um fato que eu gostaria muito de falar isso, acho que um intuito daqui que eu tenho para falar, é um dever falar isso, é que todos os times começaram no PED. O mais importante é isso. Tu entender que todos os times que estão hoje full PED, eles começaram no PED. E a gente sabe a luta que foi para eles ficarem full PED. Sim. Então, assim... E a luta que é para se manter. A luta que é para se manter. Então, hoje eu, graças a Deus, eu tive experiência em tempos de Burgers, eu tive experiência em tempo de Pumpkins, e eu vi a dificuldade que os diretores passavam. Então, hoje eu tenho mais experiência para agregar no meu time. Sim. Né? Então, o que acontece? Em relação à questão voltando um pouco assim à questão da federação, se todos estiverem dentro do parâmetro, eu acredito que a federação vai ajudar de alguma forma, entendeu? Sim, mesmo que seja orientando ou auxiliando na organização, auxiliando de uma forma ou de outra. Eu acho importante porque são pessoas que se estão nesses cargos, elas têm as condições, pelo menos, de olhar um pouco de cima e saber aonde mexer. Aqui em Porto Alegre nós temos o Crolls, temos o Gorilas, em Canoas tem o Jaguars, já tem os Chimangos de Bento, tem o Raptors de Viamão, tem o Bulldogs, e é de Venâncio Aires, né? Tem o Bulldogs, bem lembrado, abraço pro pessoal de Venâncio Aires. Então, assim, dá pra daqui a pouco tentar trabalhar um pouco isso, porque é um público que tu não pode deixar de olhar, tu não pode deixar de assistir. E eu não estou dizendo que esse público não está sendo assistido, só acho que a gente pode daqui a pouco dar uma forçadinha mais, porque essas equipes, o Gorilas, pode ser um integrante do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano de 2017. Com certeza. De 2018. Renan, não deu 2016, nem 17, mas vai mais pra frente. Daqui a pouco o pessoal do Crolls, olha, acho que é o momento. O pessoal do Raptors, olha, vamos parar de perder jogador. E fico alerta o pessoal do Raptors. Tem muito jogador do Raptors que tá saindo pra jogar aqui na capital. Tá crescendo, mas quem sabe já não é na hora do time dar uma evoluída aí. O Restinga conseguiu fazer o passo à frente. O Mustang também, claro. Bom, o Renan lá falando, sentado na frente do microfone, é fácil de falar. Mas vamos dar uma olhada, né? Mas assim, Renan, eu tenho minha opinião, tá? Eu achava que as coisas iam ser mais difíceis pro Gorilas, tá? A gente começou a correr atrás de algumas coisas e o time evoluiu muito de maio pra cá. Nós estamos conversando agora final de agosto, e o time foi fundado em maio. E a estrutura que eu tenho hoje, eu nem imaginei em ter. Entendeu? Em menos de um ano. Então eu acho que assim, vai da força de cada um. Acho que vai do intuito, do empenho de cada um, de ir atrás mesmo, e da parceria, né? Porque não adianta ir só uma pessoa atrás, tem que ir o time inteiro. Hoje eu tenho jogadores, como eu te falei, mobilizados, diretoria mobilizada, pessoas que me auxiliam, e baseado nisso que a gente está crescendo. Pro cara que daqui a pouco tá interessado em jogar futebol americano, o cara, ele sabe, vai ter que passar por uma seletiva, ele tem que chegar, mas ele tá em dúvida hoje. O que o Porto Alegre Gorilas pode oferecer hoje? Como é composta a diretoria? Como é que ele vai conseguir enxergar a seriedade numa equipe que foi fundada agora em maio? Olha, o Gorilas na realidade assim, como eu falei antes, comentei contigo, o atleta no momento que ele ingressa no nosso time, ele recebe vamos dizer assim, uma cartilha. Polígrafo, uma cartilha, na qual tem todas as regras do esporte, tem todas as posições do esporte para ele poder estudar. Além disso, ele recebe as regras do clube. Tá? Hoje a gente tem um sistema de regra que é a seguinte: o atleta ele começa o mês com 5 pontos. Cada penalidade que ele vai fazendo ao longo dos treinos, e a gente vai, os coaches, né, vão anotando, vão reduzindo a pontuação dele. Um atleta que chega ao final do mês com menos de 2,5 pontos, ele está automaticamente excluído do time. O que são essas penalidades? Cara, a gente tem uma penalidade em relação a atraso, pontualidade nos treinos, em relação a falta sem aviso, em relação a 2 faltas com motivos fúteis. A gente tem em relação a tomar água sem pedir, que eu acho que tem um momento certo para isso. Então a gente tem
várias penalidades de acordo com a necessidade dos atletas, sabe? Então, sim, até porque tu tem 27 anos, né? Perfeito. Tu trabalha com uma faixa etária de... Hoje eu tenho atletas mais velhos, né? Mais velhos que eu, mas eu tenho a maioria mais nova, né? Então é entre 23 para menos. Coordenar essa gurizada não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas eles são empenhados todos. Hoje, é claro que a gente não tá marcando em um amistoso aqui, mas hoje o Gorilas teria como entrar em campo? Muito. Tem condições? Muito. Vai entrar. Eu vou te colocar de primeira mão, na realidade. A gente não falou pra ninguém aonde será o amistoso. Olha aí. E não falou com quem será o amistoso. Então eu vou continuar dizendo onde é que não sei ainda onde é que vai ser. A gente já fez reunião, já definiu que a gente vai jogar. Já existe um amistoso combinado? Existe, pra novembro, tá? A data é dia 8 de novembro. Pode haver alteração ainda. Claro, e é normal. Mas isso. A gente tem um amistoso marcado com o Crows. O Gorilas vai entrar em campo contra o Crows no primeiro amistoso dele. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. A gente vai fazer o jogo em Porto Alegre e a ideia é que a gente faça um jogo bem estruturado para fazer um evento bem diferenciado para ambos os times, tá? Para dar visibilidade no esporte, tá? Olha aí, para você que tá ouvindo, né? Amistoso Porto Alegre Crows e Porto Alegre Gorilas, dia 8 de novembro. É esse jogo que tu vai, Paulo? É? Tem que depender da escala, né, Paulo? O Paulo ele quer ir no jogo, a gente tá tentando levar o Paulo. Vai certo, tá convidado já. Muito bacana, Henrique, muito legal conversar contigo. Nos encaminhando para a parte final aqui, o que tu tem que mudar no Gorilas e o que tu deixa de exemplo de uma equipe que nasceu desacreditada? Porque eu lembro na época em que vocês, acho que a primeira aparição de vocês foi através de um vídeo no YouTube. Perfeito. Isso. Eu lembro. A primeira aparição de vocês foi num vídeo no YouTube e provavelmente muitos ha-ha-has não vão se criar. Vocês ouviram porque eu li isso. Eu vi. E aí o que tu... não é um tapa de luva, não é porque eu acho que Gorilas não precisa disso, nenhum time aqui precisa fazer isso. Tem que baixar a cabeça e trabalhar se quer mesmo, trabalhar com seriedade, e o Gorilas fez isso. O que tu deixa como lição, como palavra assim, do Porto Alegre Gorilas? Eu acho que assim, o principal ponto, eu acho que é um trabalho sério, com seriedade, e a gente está vindo para mudar o patamar do futebol americano no Rio Grande do Sul. E isso eu te falo, porque eu tenho um compromisso com as pessoas que eu treino todo domingo. Então a gente vai vir para mudar o patamar desse futebol americano. E a gente vai fazer isso juntando parceria com outras equipes. Que a gente não consegue ter essa questão de ego, que hoje eu acho que existe muito aqui no Rio Grande do Sul, de equipes que não se falam. E eu acho que isso só deixa o esporte mais pobre. E não é o que a gente quer. A gente vai fazer algo diferenciado. Isso eu prometo pra ti. Ótimo. O futebol americano, ele precisa mais disso, ele precisa muito disso. A gente tá brigando com a gente mesmo, né? Perfeito. Porque o futebol americano, ele não tem concorrência. Não. Quem acha que o futebol americano vai concorrer com o nosso futebol, não vai concorrer. Não. O meu esporte número 1 é o futebol. Sim. Porque eu nasci assim. Pode ser que eu vá mudar, mas se tu não mudar a tua cultura, dificilmente tu vai mudar o teu pensamento. E enquanto tiver uma equipe brigando com a outra, ego. Durante o Campeonato Gaúcho a gente ouviu muito disso, administrou bastante, mas eu acho que acabou saindo da melhor forma possível. Ainda vai ser difícil. E as equipes têm que fazer isso. Elas precisam. Eu acho que a rivalidade é sadia dentro de campo. Exatamente. Tá, acabou o jogo, o juiz apitou, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta. Foi um bom jogo. Claro. Sai dali e o seguinte, vamos fazer isso aqui crescer. É isso que está faltando hoje no Rio Grande do Sul, que Santa Catarina fez há muito mais tempo, e a gente vê que eles estão com uma melhora bem grande no esporte. Eu acho que até melhorou um pouco esse ano. Nós tivemos, até se eu estiver esquecendo, aí eu peço desculpa, mas a gente teve Pumpkins e Mustangs, jogos treinos, teve o Red Schools jogou com drones aqui, o Bulls
se não me engano, fez alguma coisa com Mustangs também. O cara tem que fazer mais isso. Tem que fazer mais, tem que procurar mais essa integração. E outra coisa, não é só o jogo. Marca de fazer um churrasco, marca um domingo de manhã, faz um evento até a noite, para poder ter essa união. E isso que a gente cobra da federação também, o Jefferson sabe que a gente está cobrando no bom sentido, tem que aparecer mais. O Restinga nos procurou e foi assim, muito hospitaleiro, assim, convidando nós para fazer um treino. Então acho que vai dessa parte, entendeu? Claro. Eu acho que é a questão de parceria, né? A gente não tá aí pra fazer nada de mal, sim, que só cresceu nesse esporte. Né? De forma alguma. Eu conversei com o Henrique Altieri, presidente, fundador, e dá pra dizer que o gorila do Porto Alegre Gorilas, o cara que botou essa história aí no mundo, de desacreditado, acredito que não será mais conhecido dessa forma, o Porto Alegre Gorilas, por tudo que já tem apresentado. E eu queria fazer uma reclamação aqui, ô Paulo. Eu ganhei uma camisa do Porto Alegre Gorilas. E olha quanta gente eu entrevistei, foi a primeira equipe que me trouxe uma camisa, Paulo. Olha aí. E eu vou usar, eu quero ver os caras virem me cornetear. Tá usando a camisa do Gorilas. Vou usar. O Renan tá pedindo camisa desse time. Tô pedindo mesmo. Valeu, Henrique. Considerações, pessoal, como é que faz pra achar o Gorilas? Assim, hoje o Gorilas ele é encontrado através da página no Facebook, né? Porto Alegre Gorilas, mesmo com 2 L's, né? Tá. Através do Twitter também, @Porto Alegre Gorilas. Por favor, outro pedido, equipes, reativem o seu Twitter. Só o Facebook não, reativa o Twitter. É uma boa forma de expandir, né? É uma boa forma. E também tem lá na página, tem meu celular, através do WhatsApp, pode me mandar um WhatsApp aí, ou me ligar, alguma dúvida, pode também, alguém que quer ingressar no clube, dá pra gente dar uma avaliada nessa questão aí. Dá uma olhada. Muito obrigado, Henrique, parabéns pelo trabalho. Conte com a gente aí no que precisar para divulgação, cobertura de eventos, para crítica, a gente sabe criticar também. Sendo construtivo, a gente vai para frente. E o pessoal pode baixar esse podcast para escutar aí no seu carro, para escutar na geladeira, para escutar no micro-ondas, para escutar onde couber o USB, né? Paulo, eu faço todo o programa, eu faço a mesma piada e aquela piada, e não vai, eu não desisto. Lá no blog Touchdown Gaúcha, você que não viu, o Juventude ganhou sua primeira partida no torneio Touchdown. As fotos já estão lá no blog Touchdown Gaúcha, e no próximo programa Touchdown Gaúcha aqui na Rádio Gaúcha, ao vivo em AM, FM, plataformas digitais, a gente vai falar um pouquinho também desse jogo. Muito obrigado, Henrique. Esse foi o nosso Extra Point. Você pode baixar no link que está aqui abaixo deste áudio para poder escutar aí no seu pendrive. Valeu? Um grande abraço a todos. Tivemos a sonoplastia de Paulo Fraga aqui no blog Touchdown Gaúcha. Esse foi o Extra Point. Valeu, pessoal. Tchau.